Começar a gravar antes que eu me esqueça também, né? Porque às vezes eu também esqueço. Gente, então assim, hoje nós vamos começar a falar sobre patologia das construções de forma específica, né? Então a gente já começou na aula passada a conversar um pouquinho sobre o histórico, sobre o que faz, né? O que a gente faz dentro desse grande cenário, mas eu trouxe para vocês, então, alguns conceitos iniciais e principalmente a metodologia de verificação, né, das patologias. Uma coisa que eu ia falar, eu comprei uns livros, na verdade, uma dica, né? Ontem eu comprei uns livros na Amazon e eu vi que tinha dois livros de patologia que estavam com um preço muito bom. Era o de Inspeção Total, é um livro novo. Ele estava por R$ 46, se eu não me engano, ontem. E tinha outro livro também de patologias em alvenarias, que ele estava 40 e poucos reais também. Então, eu vou sempre avisando, eu fico meio que, às vezes eu digo, depois que a gente cria, que a gente compra o Amazon Prime, eu não sei vocês quem tem, mas eu nunca mais na vida consegui passar um mês sem comprar livro, porque no caso, né, a gente tem frete grátis, então quando tu vê, tu comprou, entendeu? E assim a gente vai indo. Tem aquele meme, né? Ah, eu não sabia que a cada R$ 5 que tu passava no cartão quando via, dava R$ 1.000 no final do mês. É mais ou menos isso, entendeu? É um veneno. Mas eu vi, eu já tenho esses, e daí por isso que eu até lembrei de comentar com vocês. Então, são dois livros bem legais e que estavam na promo ontem, não sei hoje, mas ontem estava, tá? Em relação à parte de conceitos iniciais, né? Então, o que faz? O que a gente faz dentro, né, desse grande mercado de patologia das edificações? Gente, assim, as edificações, de maneira geral, nos primeiros anos, né, elas não é uma obrigatoriedade, né, mas tendem a ter um comportamento que não se exige tanto conhecimento de patologia para resolver os problemas que aparecem. São problemas mais pontuais, né? Então, eu sempre digo que uma edificação até 20 anos de uso, né, é uma edificação muito jovem, é uma edificação que tem ali os seus defeitos, entre aspas, mas normalmente são problemas relativos ao uso, falta de manutenção adequada, ou às vezes até falta de manutenção. Mas normalmente não são problemas assim drásticos, né? Ou que exijam aí uma capacidade multidisciplinar para resolver o problema. Diferentemente, quando a gente pega o setor de patologia, principalmente de obras mais antigas, então, a gente pega casas, prédios com seus 30 e poucos, 40 e poucos, 50 anos, e aí a gente começa a ter alguns problemas mais específicos. Então, por exemplo, quando vocês pegarem casas e prédios mais antigos, vocês vão notar que os materiais que eram empregados na época são completamente diferentes dos materiais que são empregados hoje. E muda muito, tá, gente? Então, exemplo, tá? Um exemplo bem básico. Antigamente, a forma que nós fazíamos, né, laje de maneira maciça, né? Tinham vários tipos de composição de laje. Existia uma laje que ela era feita quase com uma areia, aquela areia fininha, sabe? Quase como se fosse uma areia industrial. Essa laje, ela tem uma dificuldade maior de segurar parafuso. Então, ela não tem um fator de atrito alto. O grão dela não tinha brita na composição. Tinha só areia e pedrisco. Então, a gente pode ter criação de bolsões de areia onde eu não consigo fixar um parafuso na laje. Então, a mesma coisa acontece com reboco, por exemplo. Nós terminamos agora uma reforma de um apartamento em que o apartamento tem 30 e poucos anos, o prédio, né, em si, em que as paredes internas e externas são com tijolo a cutelo.
Aí eu te pergunto, né? Gente, no tijolo a cutelo, você dá uma batidinha meio forte e tu atravessa a parede. Então, são situações que vocês vão começar a enxergar, né? Quanto mais antiga a edificação, mais diferente vocês vão começar a entender os conceitos de materiais e técnicas construtivas. E aí que entra a expertise do profissional. Por quê? Porque é nessa hora que o profissional tem que saber ler aquilo e tem que saber entender como resolver. Vocês não vão ter a fórmula de bolo para todas as coisas, mas vocês conseguem, por lógica e por capacidade de racionalização que vocês foram treinados durante todo o curso, entender qual é a melhor solução para aquele cenário. Então, dentro da ciência, né, das patologias, vocês vão ter que começar a entender e a tentar, né, num primeiro momento daquele brainstorming que a gente faz, quando a gente acha um problema, às vezes não ir para o caminho mais lógico, a tentar entender, ver se realmente a gente não tem alguma outra situação, principalmente em edificações antigas, que não tenha outro tipo de patologia ou outro tipo de origem mais coerente para aquele processo. Então, é meio que um campo em que a capacidade investigativa, vamos dizer assim, do profissional leva ele mais longe, porque são profissionais que têm uma visão mais macro, sabe? Conseguem enxergar o contexto de maneira geral. Então, para saber sobre patologia, não adianta saber só sobre uma área. Para saber e para conseguir entender uma patologia grave em relação à quantidade de patologias, quando a gente tem uma situação generalizada, você precisa entender um pouco de materiais, um pouco de estruturas, um pouco de hidráulica, um pouco de elétrica, um pouco de concreto. Então, tu tens que ter base em todos os processos, em todas as disciplinas. Não adianta tu ser exímio projetista estrutural e tentar trabalhar com patologias de maneira geral. Você pode ser um consultor de patologia na área de estruturas, aí tudo bem. Mas pegar um caso de patologia para destrinchar, não vai conseguir. Por quê? Porque vão existir outras patologias dentro desse mesmo prédio, dessa mesma casa, que vai exigir que vocês tenham outros conhecimentos além daquele específico. Então, é por isso que essa disciplina está no final do curso, porque ela é uma disciplina que está conglomerando todos os outros conhecimentos. Então, para vocês conseguirem saber o problema de alguma coisa, vocês têm que conhecer aquela coisa, né? Não existe como um médico dar um diagnóstico sem conhecer o paciente, sem conhecer o organismo, que no nosso caso são as edificações. Então, essa ciência, né, ela é bem complexa, a ciência de patologias, ela é muito complexa. A gente estuda as origens, as causas e os mecanismos de ação das manifestações patológicas. Então, a gente tem um problema e este problema, ele é investigado. E a gente tenta encontrar a raiz, né, o porquê, quais foram as causas, quais foram as origens e quais foram, então, os mecanismos de ação, ou seja, houve algum mecanismo, né, o que aconteceu ali. Então, essa é a ideia, né? E por que é tão importante estudar sobre patologia? Porque a norma é clara. Tudo que é patologia, né, a gente precisa resolver, a gente precisa sanar, né, porque a edificação ela tem que voltar a ser saudável para que ela tenha o seu desempenho estabelecido. Então, as suas características de desempenho atendidas. Então, essa é a lógica, tá? A gente trabalha com a identificação e a proposição de soluções para o problema. Esse é o nosso cenário, digamos assim, de objetivo geral. E aí vocês vão ter, né? Então, por exemplo, vocês tiveram um problema que é uma ruptura de concreto armado. Então, ali temos uma viga, essa viga rompeu e ela é de concreto armado, ou seja, né? Um elemento de. Opa! É um elemento misto. E aí vocês vão entender por que quanto mais materiais a gente mistura, normalmente pior é.
Então, uma coisa que me preocupa muito, assim, gente, nas edificações de hoje em dia, é principalmente com novos materiais construtivos. Por quê? Não que eu não ache que a gente não deva usar novos materiais, muito pelo contrário, eu acho que a tecnologia da construção ela tem que melhorar cada vez mais. Mas às vezes eu vejo o povo usando material meio que sem um discernimento, que é o quê? De você pegar o manual do proprietário, não do usuário, e entender para que aquele produto foi desenvolvido. Qual foi o objetivo da produção daquele produto? E aí, aonde que ele pode ser empregado, sabe? Porque a gente tem várias soluções, várias formas diferentes de fazer a mesma coisa, né? Só que quando a gente trabalha com dois materiais, esses dois materiais, quanto mais diferentes entre si eles forem, normalmente mais problemas em se manter na mesma estrutura com o mesmo comportamento eles vão ter. Porque a gente tem que lembrar que a estrutura é uma coisa só, né? A gente está falando de uma casa, um apartamento, enfim, um prédio. Ele tem que trabalhar como uma estrutura. Então, as coisas, os elementos, eles têm que conversar, senão nunca vai dar certo, tá? Então, por exemplo, ó, qual foi a manifestação? Armadura exposta, fissuras e deformação excessiva. Isso foi a manifestação da viga, tá? O mecanismo foi uma corrosão eletroquímica por perda de alcalinidade do meio. A causa foi um ataque à armadura da viga. A natureza, então, do problema foi cobrimento insuficiente com exposição a agentes agressivos. E a origem foi a falha de especificação de projeto em relação ao cobrimento da viga. Então, é quase como fazer um histórico do porquê, do como, do quando, do onde, todos os itens, digamos assim, que são relevantes para aquele problema, tá? É isso que vocês vão fazer dentro do estudo de patologias, é identificar todos esses itens e aí fazer a investigação de todos eles. Então, o primeiro conceito importante é o conceito de causa. Quando a gente fala que a causa para alguma patologia é tal coisa, quer dizer que principalmente a razão, a gente chama de razão primária, mas é aquela primeira resposta, né? Aquela justificativa mais coerente para o surgimento, entende? Então, a gente teve ali o levantamento de uma bolha de pintura. E aí vocês vão ali, colocam a mão e tem umidade. Bom, a causa é a umidade. É lógico, porque vocês foram ali, colocaram a mão, e ali, beleza. Então, a causa do levantamento da bolha foi a umidade. Só que pode ainda ter, né, uma razão secundária, tá? Que aí é basicamente quando a gente começa a envolver outros elementos. Então, a gente fala que a natureza, ela é... deixa eu ver. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Se alguém estar com o micro... Não. Então, por exemplo, assim, a natureza é aquela razão secundária, ou seja, talvez o que tenha acontecido com a tinta, essa, por exemplo, que eu falei, foi que realmente teve ali a umidade, mas pode ser que essa tinta, por ser base de água, por exemplo, né, ela tenha menos resistência à umidade. Então, ela sofreu ali, né, a natureza do produto, a natureza do meu elemento, ela já é mais suscetível a esse tipo de manifestação patológica. E aí a gente vai ter ainda a origem, que é o porquê. Bom, se tem umidade na parede, eu tenho que entender por que tem umidade na parede. É externa, é um encanamento, o que é que está com ascensão de fundação, qual é a origem, o porquê que está acontecendo, né? Então, basicamente é a razão dos problemas. A origem é sempre a razão, o motivo dos problemas. E é uma das questões que nós, enquanto engenheiros, a gente sempre vai de dentro para fora. Então, a gente sempre começa pelo problema, começa a olhar as causas, né? Então, o que é mais lógico, digamos assim.
Aí tenta entender se tem alguma interferência em relação ao material, e aí chega na origem, que é o cerne do nosso problema, digamos assim, que é a nossa causa, tá? Então, é o nosso motivo, digamos assim, para não confundir com o outro conceito, que é o conceito de causa. Por que a gente precisa entender isso? Né? Então, eu gosto muito de relacionar a parte de patologia com a medicina. Não existe, gente, como vocês terem um diagnóstico, porque é isso que nós vamos estar tentando entender aqui. A gente vai buscar entender o problema para conseguir tratar ele de maneira satisfatória. Para não surgirem aqueles absurdos que é tipo assim, tô com bolha na pintura. Beleza, tira a bolha e pinta por cima. Quando a gente faz esse tipo de coisa, é aquele serviço que a gente fala que não é técnico. Não é um serviço que teve qualquer tipo de investigação. Por quê? Porque eu simplesmente pintar de novo resolve o problema, né? Resolve a origem, o que aconteceu, a gente entendeu o que aconteceu ali naquela parede para eu simplesmente pintar por cima. Se eu não resolvi o problema, vai acontecer de novo. Ou seja, eu gastei material, eu gastei mão de obra, mas eu não resolvi o problema. Então, a manifestação vai acontecer de novo, do mesmo jeito, muito provavelmente. Sabe? Então, são coisas que não tem como, nós como profissionais, eu sempre digo assim, gente, desde o início, assim, uma coisa que eu sempre digo, tá? Para todos, principalmente nessa disciplina que são os formandos, nunca, de maneira nenhuma, façam ou tenham as mesmas atitudes que os não engenheiros, tá? Sempre tentem se separar dos demais profissionais, porque vocês são engenheiros civis. Vocês têm a obrigação de pensar no todo. Vocês têm a obrigação de saber do todo. Por que eu falo isso? Porque o pedreiro, ele sabe sobre uma coisa, sobre fazer uma parede, sobre fazer um reboco, sobre fazer um porcelanato. O pedreiro, a maioria das vezes, não sabe sobre elétrica ou não sabe sobre o contexto. Então, se vocês pedirem a opinião pro pedreiro, ele vai ter uma opinião. Se vocês pedirem a opinião pro eletricista, ele vai ter outra opinião. E assim por diante. Então, às vezes eu brinco, sabe? Que assim, cada um vai ter a opinião puxando pro seu trabalho, para o seu conhecimento, para a coisa que domina. Vocês são os únicos dentro da obra que têm o prato cheio, ou seja, que sabem ou que deveriam saber tudo, entender todo o processo e enxergar as interferências entre um e entre outro. Por que eu falo isso? Porque a coisa mais comum do mundo quando dá um pepino aí tem lá, sei lá, deu um pepino hidráulico, tá? Aí o encanador diz assim, não, mas não fui eu. Porque não sei o quê, porque não sei o quê, não sei o quê. O cano tá feito, não sei o quê, ficou... Aí o pedreiro fala, não, mas o reboco não sei o quê. Então, assim, cada um observa o seu lado, entende? Nenhum deles observa o contexto. Vocês que têm que observar isso, tá? O engenheiro é que tem que sentar no problema e dizer, não, beleza, analisa com calma, vocês não precisam. Uma coisa que eu aprendi depois de algum tempo é que a gente não precisa responder tudo na hora. Que hoje, ainda mais hoje em dia, as coisas estão muito aceleradas, mas tem coisas que a gente precisa pensar. Tem coisas que a gente precisa sentar, entender, analisar e depois responder. Dentro do âmbito de patologias, isso é muito importante, porque uma patologia ela pode mudar drasticamente com a condição do tempo, por exemplo. Se vocês estão analisando uma situação que envolve qualquer coisa relacionada à intempérie, vocês precisam ter a análise dentro de 2 ou 3 condições de intempéries. Vocês não vão poder ir num dia de sol e ter todas as respostas, porque vocês podem estar lidando com água da chuva como problema. Então, é esse o ponto, sabe? Essa é a lógica que vocês têm que ter. Olhem com calma as coisas e aí, depois disso,
façam um brainstorming na cabeça de vocês, e aí essa é a melhor parte de vocês não trabalharem sozinhos quando possível, é que a gente tem cabeças diferentes. Todo mundo pensa diferente, gente, todo mundo. E aí, quando você tem, e às vezes não precisa nem trabalhar, ter um sócio ou alguma coisa do tipo, mas ter aquele cara que tu sabe que tu pode contar, que é teu parceiro, que tu também ajuda e que esta pessoa também te ajuda, e que é uma via de mão dupla, ajuda no sentido de vocês terem olhares novos sobre o mesmo problema. Às vezes, quando a gente está muito em cima de alguma coisa, a gente não enxerga mais, tá? É muito incomum o engenheiro da obra ver os problemas da obra, principalmente detalhes. É muito comum o engenheiro passar batido. E aí é por isso que é tão importante uma segunda opinião, um segundo olhar, entendeu? Então, isso faz total diferença quando a gente fala sobre patologia, quando a gente fala sobre investigação, porque cada um observa as coisas de uma maneira diferente, tá? E tudo isso para a gente chegar no conceito de terapia, tá? Que é terapia, então, né? A origem dessa palavra é tratar ou curar. Sabendo que vocês têm que saber que na engenharia tudo se conserta, tudo se conserta, tá? O problema é que os níveis de gastos às vezes não compensa a cura. Então, esse é o ponto. Eu sempre digo, né, que na engenharia não tem, né? Na medicina o paciente morreu, morreu, né? Tu não tem como salvar. Na engenharia tu tem, só que quando a gente entra com um processo de terapia muito extensivo, normalmente não vale mais a pena, tá? A não ser que a gente entre com um processo de restauro, porque aquela edificação tem um valor que não se mede em área construída, etc, etc, etc. Aquela edificação ela tem um valor histórico, por exemplo. Aí a gente está falando de outros 500. Quando a gente fala de uma edificação com valor histórico, não adianta nós, engenheiros do meu Brasil, querer dizer que a gente vai fazer um prédiozinho naquele lugar. O negócio é tombado, o negócio é tombado. Bola para frente, esquece, entendeu? Vai para outra, porque não vai destombar, tá? Então, a gente tem algumas edificações aqui em Passo Fundo, nós temos várias edificações tombadas e são edificações que estão em terrenos no centro da cidade, então são edificações que têm ali um valor construtivo, se fosse vender, se fosse fazer um valor absurdamente alto, mas não tem o que fazer. É uma edificação que já foi tombada, já foi inventariada, então a única coisa que o proprietário pode fazer é, usar a edificação, porque sim, o proprietário ele pode usar, e 2, restaurar esta edificação. Então, sim, ele tem a obrigatoriedade de restaurar. Esses dias, eu nem sabia, mas esses dias eu imaginava que aquela padaria que tem aqui em Passo Fundo, quem não é daqui não vai saber o que eu tô falando, né? Mas quem é daqui, quem tá morando aqui ou é daqui, ali na esquina da Praça Toqueto, tem a padaria O Pão, que é assim, ó, gente, aquela padaria é mais velha que eu. Então, assim, eu não sei de quando que era aquela padaria, mas desde que eu nasci, que o lá já tava lá. E aí, do nada, assim, do nada, eles derrubaram por dentro, e aí, do nada, veio abaixo a fachada. Quando né, eles derrubaram a fachada, é normal, todo mundo fica meio assim, sabe? Porque eu imaginava, eu na minha ignorância, porque eu não sabia mesmo, mas eu imaginava que era uma edificação tombada. Então, quando a gente enxerga assim uma edificação bem antiga sendo derrubada, destruída, a gente fica meio assim porque a gente esperava, eu esperava que fosse uma edificação tombada, que não poderia fazer aquilo. Eu nem sei o que vai sair ali, né? Se Passo Fundo, só pode ser que vai ser uma farmácia, né? Nunca vi coisa igual. Mas é assim, a gente estranha, é normal. Então, o conceito de terapia, ele vem quando a gente fala de se alguém falar com você sobre restauro, esquece tudo sobre engenharia, tá? Vocês têm que largar de mão aquela parte sobre orçamento, vamos pensar em técnicas construtivas que sejam coerentes com os custos. Não. Quando a gente fala sobre restauração,
o objetivo é trazer a edificação da mesma forma com qual ela foi construída. Então, se ela foi construída em 1870, a gente tem que usar materiais e técnicas de 1870, o mais parecido possível, é claro, né? Então, são objetivos diferentes. Aqui na disciplina a gente vai falar sobre o objetivo de terapia de simplesmente patologia tradicional, tá? A engenharia, a gente não tem essa disciplina de restauro. Normalmente, essa é uma área que fica para os arquitetos, que fica um âmbito muito mais da arquitetura, porque a engenharia não estuda história, né? A engenharia não estuda história. A engenharia a gente estuda um monte de coisa, mas enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? A engenharia estuda a parte de conceitos e técnicas, mas a gente estuda hoje, a gente estuda técnicas aplicadas e aplicáveis. A gente não fica estudando várias histórias, história do Brasil, história da Europa, história não sei do quê, história não sei do... E eles sim. Então, a gente não tem nem como começar a pensar o que deve ser feito. Essa que é a realidade. A gente não sabe nem por onde começar quando a gente fala sobre restauro. Então, são objetivos muito diferentes, tá? E aí a gente tem o conceito da profilaxia também, que vocês já devem, vocês devem estar achando que isso aqui, né, é a aula da odonto, mas não. Profilaxia é a prevenção, tá? Então, hoje em dia, cada vez mais a gente tem tentado fazer com que as pessoas compreendam que precisa fazer manutenção. E a melhor manutenção é a manutenção preventiva. Tá? Então, a melhor coisa, assim como o carro, assim como qualquer equipamento, casa, prédio, é a mesma coisa. A gente precisa ter manutenções. E quanto antes elas forem feitas, melhor. Mais baratas elas são e menor o problema é. Então, essa é a ideia que a gente tem que sempre vender enquanto engenheiros, eu sempre digo, a gente tem que fazer com que a gente... o nosso objetivo também, a gente é meio que catequizar as pessoas, essa que é a verdade, eu sempre digo. As pessoas não sabem o que a gente faz. E sabe? E parece meio bobo, mas é nossa obrigação explicar para as pessoas o que um engenheiro faz e por que é importante ter engenheiro. Ninguém sabe. Ou vocês pegam e colocam no Google por que eu tenho que ter um contador? Por que eu tenho que contratar um advogado? Não. Ninguém procura essa informação. Vocês, enquanto profissionais, têm que deixar claro por que elas precisam de engenheiro. Até porque a engenharia é uma área muito técnica. E aí a gente tem dificuldade de se comunicar com as pessoas. A gente vai ficando cada vez mais técnico, cada vez mais quadrado, e as pessoas cada vez nos entendem menos. E as pessoas não valorizam o que elas não entendem. Lembrem disso. Ninguém valoriza e ninguém quer gastar em algo que elas não entendem. Então, se elas não entendem o que vocês fazem, elas não vão contratar vocês. Então, essa é a lógica. Depois, eu sempre digo, eu imagino que eu estou explicando para uma criança do jardim de infância. Se a criança do jardim de infância entendeu o que eu estou falando, eu posso falar para o meu cliente. Se não, eu não posso. Não adianta a gente chegar na obra, falar explicar uma patologia e chegar para a pessoa e falar: olha, você tem um processo de alcalinização. O cara não vai entender. O cara não vai entender e ele vai achar que vocês são loucos ainda por cima. Então, assim, traduzam pro leigo para que ele entenda, e aí sim ele vai dizer: bah, olha só, fulano veio aqui, me explicou, e ele disse assim: olha, tu tá com um problema que tá subindo água do solo, porque tem água no solo, tá subindo água pela tua parede. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer isso, isso e isso. Então, é feio? É, porque a gente aqui na graduação fala para vocês: não fala terra, fala solo, não fala bloco, não fala parede, fala alvenaria. A gente faz isso, porque vocês quando vocês conversam com os pares, ou seja, com outros profissionais, vocês devem sim ser técnicos. Mas quando vocês estão falando com pessoas leigas, né? Não falem assim.
né? O leigo, ele tem uma dificuldade gigantesca e as pessoas não gostam de se sentir burras. Vocês não gostam de se sentir burras, né? Quando o advogado começa a falar, vocês não têm vontade de matar eles? Eu tenho. Eu tenho vontade de dizer, moço, fala português, pelo amor de Deus, entendeu? Fala português. E eles não conseguem falar. Então, eles estão ali falando entre eles e tu fica tipo, claro, tu entender tudo. É bem assim. Então, vocês têm que ter capacidade de traduzir pro cliente de vocês, tá? Porque senão ele não vai contratar vocês. E aí a parede vai ficar ruim, vocês não vão ter emprego, entendeu? E assim nenhum dos lados ganha. Então, eu sempre digo, trabalhem com com a tecla SAP ligada, entendeu? Vão traduzindo, que é melhor. Dentro ainda dos conceitos, quando a gente fala em sintoma, é a mesma coisa da medicina, é quando a gente tem uma manifestação. Então, a gente vai no médico quando tem um sintoma. A edificação, quando tem um sintoma, deveria passar por um engenheiro, tá? E quando a gente tem, normalmente o sintoma, ele é proveniente de uma falha, né? Então, é quando a gente teve ou um erro, ou uma atividade imprevista, ou um defeito, ou um dano naquele equipamento, naquela obra, naquele sistema, de maneira geral, tá? O diagnóstico, então, é você entender o problema, e aí é entender o problema como um todo, tá? É fazer todo aquele processo que eu falei para vocês, é entender o como, o porquê e o quando. E aí a correção é basicamente a receita. Quando a gente vai no médico, vocês não vão no médico e o médico diz assim, então, você tem sinusite, tchau. Não, né? O médico vai dar remédio para vocês para tratar a sinusite. Aqui é a mesma coisa. Vocês vão entrar na obra e vocês vão dar o diagnóstico e a solução, né? E a correção do problema, tá? Tranquilo até o momento? Dúvidas? Tranquilo, prof. Tá buena. Tranquilo, pro. Tomando uma água, né? Porque Jesus amado, depois de 2 meses de férias, vocês acreditam que semana passada tava sem falando no final que eu tava. Fazer o quê, né? A gente esquece de tomar água. A garganta berra aqui. Então, assim, gente, e aí alguns outros conceitos importantes, tá? Quando eu falo recuperação, eu tô falando que eu vou corrigir o problema. Então, eu tenho uma trinca, eu vou recuperar a trinca. Beleza, eu vou lá, eu faço o processo, né? Abro ela, faço a limpeza, passo a tapa-trinca, tá? Então, eu faço o processo de recuperação, só correção. Quando eu falo em reforço, eu tô falando de aumento de capacidade. Então, pode ser um reforço estrutural, pode ser um reforço, por exemplo, no sentido de aumentar a vazão de encanamento. Por exemplo, uma coisa que acontece muito, todas as reformas que eu faço reforço de estrutura elétrica. Por quê? Porque olha a quantidade de cargas que nós temos hoje, elétricas, e que nós tínhamos há 15 anos atrás. É bizarramente diferente. Há 15 anos atrás, a gente tinha, sei lá, TV, um som, as coisas da cozinha e mais isso aí, entendeu? Nos últimos 10 anos para cá, nosso número de equipamentos subiu exponencialmente. Hoje em dia, para você ter uma máquina de ar-condicionado em cada ambiente da casa, é muito simples. Não precisa de muita coisa, não. Para você ter, no mínimo, umas 7, 8 tomadas por ambiente, é muito simples. E não são tomadas simples, às vezes. São tomadas de maior potência. Então, hoje, se vocês forem pegar, gente, exemplo, vocês têm um fogão de indução, tá? Não sei se vocês já foram ver a potência do fogão de indução. Se for um fogão de indução de 5 bocas, cada boca tiver uma potência de 3.500, 4.500, 5.000 watts, faça as contas. Entendeu? Então, Fora as torneiras elétricas, né, Pro? torneira elétrica é o campeão. Olha, uma dica, tá? Torneira elétrica eu não uso, tá? Eu acho muito perigoso. A torneira elétrica tem muito problema de descarga, porque ela acaba
com o uso, né, as borrachas vão afrouxando, e aí água e eletricidade ao mesmo tempo, eu não gosto. Tem um equipamentozinho que eu boto embaixo da pia, que é um aquecedor, e aí você usa a torneira, em vez de ser torneira, você usa um misturador ou monocomando normal. Qual que é a grande diferença? Esse aparelhinho, que é um aquecedor, tu não fica manuseando ele. Quando ele funciona da mesma forma como sendo um monocomando. Quando você liga a torneira em si mesmo, ele abre, ele liga lá embaixo. Então, você acaba não manuseando, ele acaba não tendo tanto desgaste das peças. Fora que, se der uma descarga elétrica, não é na tua mão que vai dar a descarga elétrica. Então, a minha dica é, não usem torneira elétrica. A torneira elétrica, eu acho muito perigosa. Então, se possível, usem esse outro equipamento. E nunca deixem tomada atrás da torneira. Pelo amor de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Porque senão vocês vão estar também, muito provavelmente, mandando o cliente de vocês para o além mais cedo, entendeu? Porque é muito provável que alguém tome um choque. Esses dias uma cliente minha me disse assim, eu queria muito botar fita de LED dentro da piscina. Daí eu falei, pelo amor de Deus. Eu falei, Gabi, pelo amor de Deus, entendeu? Eu tô querendo te manter viva, entendeu? Eu tô querendo te manter viva. Eu disse assim, quando muito a gente consegue colocar aquelas, tipo uns redondinhos e tal, né? E agora vem, a gente bota, ela muda de cor, ela pisca com som, parará. Eu falei, tipo assim, tu tá querendo me matar, criatura. Eu disse assim, a fita de LED de alta potência, 220 volts. Eu disse, vai botar dentro da água um negócio, um tanque com 220 volts, eu vou fritar. Então, assim, o cliente ele vai chegar com essas demandas para vocês. Não, o povo não tem noção, gente, eles não são obrigados a saber. E aí vai de vocês também dizendo, então, até que idade você quer viver, senhora? Senhora, né? A senhora está querendo conhecer os seus netos? Porque daí, senão, a gente não vai estar podendo fazer isso aí nessa obra, não. Porque o povo é bem assim, o povo é meio louco. Vocês sabem por que que homem dura menos que mulher, né? É só por causa dessas coisas, porque eles vão lá e fazem, entendeu? Do it yourself. Daí o negócio, quando vê, pega fogo. Às vezes eu brinco na obra, porque daí, sei lá, tá lá esses dias, né, por exemplo, tava lá com o meu mestre, e aí a gente foi ver um telhado, né? E daí eu disse, eu fiquei lá embaixo esperando, né? Daí ele subiu e tal, beleza, botou lá a escadinha e coisa lá. Aí eu olhei quando ele desceu, eu falei, como é que tá dele? Podre, deu, eu falei, eu disse, por isso que vocês morrem antes, entendeu? E tu viu que tava podre, tu foi. Daí ele, não dá nada. Daí eu disse, não dá nada até que dá, né? Como diz o outro, até que dá. Dou risada, gente, mas é verdade. Falam, né, que eu escuto assim, que quando tu faz engenharia, tu não tem que ter medo de altura, mas daí que tu tem medo de altura. A ignorância é uma bênção. Vocês olham, eu vou dizer uma coisa para vocês. Provavelmente eu tenho muito medo de altura, mas muito medo de altura. Quanto mais eu aprendo, mais cagona eu fico, entendeu? Vocês acham sinceramente que eu vou botar minha mão numa parte elétrica que eu não conheço? Ou vocês acham sinceramente que eu vou acessar uma laje, um telhado sem saber? Aqui, Farroupilha, não vou mesmo, entendeu? Não vou. E às vezes, daí uma vez um cliente meu disse assim, vamos subir para olhar. Daí eu disse, não. Daí ele, por quê? Daí eu falei, porque eu ganho pouco para isso. Eu disse assim, morte não está no nosso contrato ainda, entendeu? Então, no caso, a gente deixa passar. Deixa quando os guri terminarem o guarda-corpo, daí eu entro lá olhar. Agora eu não vou. É bem assim. Eu também sou cagada. Deus livre. Gente, assim, por enquanto, assim, a gente só tem uma vida, entendeu? Não estamos podendo gastar. Até porque ultimamente tá meio bravo essa história do coronavírus aí, né? Eu digo, meu Deus, a gente tem que estar se desviando. Então, não tá dando para gastar as fichas assim.
coisa daí, tá tentando se livrar do coronavírus, vai morrer porque foi lá demitido, subiu na laje lá e caiu. Deus o livre. Então, tu já pensou? Eu falei. Não. Ah, louco, nem me fala em coronavírus. Pegou? Eu peguei. Eu tô me escapando, vou até bater na madeira, mas tô me escapando aí, tô há 1 ano me escapando do bicho. Eu também, tô me escapando. Verdade, Pro. Mas vocês sabem que eu, ali no escritório, eu tive, deixa eu pensar, 3 funcionários nossos pegaram e terceirizado o pessoal do gesso pegou. Do resto também não, graças a Deus, todo mundo ileso. Mas dos meus 3 que pegaram, um que ele era, assim, tinha mais problemas, assim, comorbidade, sabe? Um deles, aí depois ele disse, não, eu vou dar uma segurada e tal, daí ele ficou ficou quase 2 meses em casa, porque o cansaço, eu não sei como é que ficou os teus sintomas, mas ele tinha bastante cansaço de não É, conseguir. para mim deu leve, sim, mas também bastante cansaço. Ele não tinha meio que fôlego, assim, sabe? Então, tinha bastante falta de ar e bastante cansaço. Também não ficou mal no sentido de ter que ir para o hospital e internar. Ele foi, mas não precisou entubar nem nada. Mas ele estava bem assim, recuperação bem lenta. Então, Aqui em casa nós somos em 4, Pro. O meu irmão pegou coronavírus, ele ficou no quarto isolado. A gente ia levar comida e coisa na porta. Daí passou os dias ali de isolamento, a gente foi fazer o teste, né? E tal, mas a princípio ninguém tinha pego. Que bom. Só ele. É muito estranho, sabe? Eu conheço, eu tenho 2 casais de amigo meu. Os primeiros dias ele ficou na cama que ele não queria nem que ligasse a luz. Ele ficou uns 2 dias ali de cama, mas depois ficou melhor, sabe? Sim. Eu tenho 2 casais de amigos meus que um pegou e o outro não pegou. Eu acho isso muito bizarro. Eu também tenho primos meus que é bem assim, tipo, vivendo na mesma casa. Sim, dormindo na mesma cama, tipo assim. Os filhos não pegaram, ou um não pegou e o outro pegou. É o legítimo vaso ruim não quebra, entendeu? Eu acho. É o legítimo. Trabalho também tem muito. Teve ali final do ano, estavam terminando o prédio. Então, imagino tanto de gente que tinha terceirizado Assim, que não saía. sim. E ninguém pegou. Ninguém. Eu não sei. Tu sabe que eu, assim, ó, como nas nossas obras, o que eu tenho cuidado? A máscara, né? Agora a gente tá na bandeira preta, então eu tô fazendo de novo a função de rotação, né? Então, toda vez entra uma equipe, sai outra, entra uma equipe, sai outra, assim eu vou. No inferno, Sim. mas enfim. Mas ali até agora, início do ano, a gente estava normal, porém todo mundo com EPI, né? E também tranquilo, assim. Eu tive essa leva que 3 funcionários meus pegaram, mas foi ali no meio do ano, e depois nada. Então, Pois é. é muito estranho, é muito estranho. Eu digo que é um comportamento muito atípico, né? Daí a gente não sabe o que é, o que não é, etc. E assim a gente vai. Depois, tipo, as doenças que vão aparecendo depois, né? É pior ainda, assim. Eu tenho gente que eu conheço que morreu, assim, de doenças que apareceram depois devido à Covid, sabe? Bem estranho. E tudo diferente, nada assim específico. Cada um apresentou um caso. É bem estranho. É bem complicado mesmo. Essa é isso que é o ponto, né? Assim, quando eu falo, a gente fala bastante, né? E vocês vão me ver relacionar muito medicina com a nossa disciplina, com parte de patologia. Porque, assim, cara, vou dizer para vocês, é uma coisa muito, muito parecida. Vocês vão entrar com diagnóstico, vocês vão entrar. Tocaram na minha campainha, mas eu não vou atender. Mas é o meu Theo que tá gritando. Exatamente. Mas eu não vou atender, porque eu não vou resolver nada agora mesmo, entende? Então, esses dias tocaram aqui minha campainha, aí era um vizinho que tava com um vazamento no apartamento e eu, tipo,
E eu com isso, que na Meu minha... vizinho, você pode resolver agora o meu problema. Né? Como diz o outro. Depois vocês. Não, assim, sabe, as pessoas não têm muita noção às vezes, daí eu fico quieta, fico bem tranquilo. Mas que é nada. Deixa eu só mandar o Theo calar a boca. Peraí. Psst, Theo. Não tem bola, tá? Não tem bola. Qualquer coisa fecha a porta. Quando a gente fala de reconstrução, então, é quando a gente refaz um elemento, tá? Então, peraí. Ele vai parar daqui a pouquinho. Tá atrapalhando muito, que daí eu fecho a porta. Não, tá. Qualquer coisa me avisem que daí eu fecho O meu a porta. cachorro só fica gritando aqui também, mas de resto tudo bem. Eu tenho que cuidar a minha também, que ela é bem Maria Fifi. É direto isso, eu lembro quando do semestre passado, né, povo, a minha tá aqui, uma vez a Bruna, eu acho que me filmou a cadelinha dela na frente do computador, o Theo latia, a cadelinha, tipo, o que tá acontecendo? Uma piada. Mas assim, então, continuando, né, Eduardo parou, quando a gente fala em reconstrução, é quando a gente refaz, então, por exemplo, né, deu uma patologia, eu tive que refazer uma parede, refazer uma estrutura. Então, é reconstrução. E quando a gente tem, então, quando a gente determina, né, qual que é a nossa função enquanto profissionais, é entender o desempenho que vocês querem que aquela obra fique, qual é o desempenho mínimo ou o desejado, porque daí entra no fato da qualidade da construção também, tá? Existem os níveis mínimos de desempenho e existem desempenhos acima da média. Então, quando vocês vão trabalhar com obras de alto padrão, quando vocês vão trabalhar com obras específicas, né? Exemplo, vocês vão fazer uma clínica de psicologia. Vocês sabem que o desempenho acústico tem que ser acima da média. Por quê? Porque dentro de uma clínica de psicologia não se pode ouvir nada de uma sala para outra. Então, os níveis de atendimento são muito maiores do que o normal. Por quê? Por causa da função. Tá? Então, esse é o ponto. O ponto é entender a função da obra que vocês estão fazendo, se existe alguma especificidade, e aí sim atender aquela questão. Tá? E aí eu pergunto para vocês, o que é desempenho? Para vocês. Para vocês, se eu dissesse assim, eu estou fazendo uma obra e eu quero que ela tenha bom desempenho. O que é bom desempenho? Vocês acham que é um conceito objetivo ou subjetivo? Eu acho que é subjetivo, né, porque, por exemplo, um bom desempenho para nós, por exemplo, é atingir o que a norma pede e ter lá o tempo de duração necessário, sem problema, sem apresentar patologia. Talvez para o cliente seja outra coisa. Uhum. Exatamente. E dentro de pessoas diferentes, é muito engraçado isso. Vocês vão entender, principalmente quando vocês pegarem obra, por exemplo, de um casal que pensa muito diferente. Vocês vão ver vocês vão lembrar de mim. Para uma pessoa, qualidade é uma coisa, para outra pessoa é outra. Aí tu pensa, gente, mas daí como é... E é assim, entendeu? Às vezes para uma pessoa, qualidade, principalmente quando a gente fala em edificação, beleza, tu vai entrar ali, ele olha, vê se tem fissura, vê se tem... É mais a parte bruta, assim, né? Para outra pessoa, daí tu vai olhar e vai dizer, se a casa é ventilada. Aí uma outra pessoa vai olhar e tu vai entender, não, mas se... ela vai olhar desempenho, né? Vamos dizer assim, propriamente dita. E aí ela vai olhar, ver se tem ali alguma parte de edificação com falta de insolação. Então, quesitos de desempenho diferentes, sabe? De pessoa para pessoa. Isso é muito comum. Claro que
a gente tem que atender a norma, né? E pensem que a norma não é uma norma antiga, né? A norma tem 5, vai fazer 6 anos agora, em 2021, então é uma norma que tem ali, relativamente perto das outras, ela é muito jovem. Então, se vocês pegarem, essa norma ainda ela está não é em implantação, mas quando a gente está meio que distribuindo informação. Então, são coisas que a gente ainda tem que explicar para alguns profissionais da área. Tipo, não, olha só, agora nós temos a norma de desempenho, tem tal e tal característica, tal e tal item, e assim por diante. Mas quando não existia a norma, desempenho era uma coisa completamente subjetiva. Completamente subjetivo. Para uma pessoa podia estar bom, para outra pessoa não podia estar bom. Para uma pessoa, pode ser que você escutar o barulho do salto agulha da vizinha de cima não incomode muito. Para alguma outra pessoa, pode ser inadmissível. Então, e pode incomodar muito. Então, são coisas que são muito subjetivas de relação de pessoa para pessoa. A gente tem que atender as normativas básicas, mas ainda assim quer dizer e se relaciona com a experiência e a exigência do usuário. E aí, quando a gente fala de pessoa, cada pessoa é de um jeito. E aí, cada pessoa vai usar a casa, o apartamento de um jeito. Então, não tem como vocês medirem tudo, não tem como a gente atender tudo, né? A gente faz o melhor, claro, mas com a informação que a gente tem. Isso é verdade. Tá? Então, a gente tenta ao máximo satisfazer o usuário, mas dentro da prerrogativa de projeto. Sempre digo, uma casa nunca vai ser uma boa escola. Ela não foi projetada para isso. Entende? Então, são conceitos de estrutura completamente diferentes. Então, esse é o ponto, sabe? Entender essas questões é muito importante. Então, quando a gente fala de requisitos de desempenho, né, é isso que eu estava querendo dizer. A gente tem as condições de exposição também que influenciam muito o usuário com as suas exigências e demandas e as qualidades, ou seja, quais são os pontos que se deseja, tá? E aí, quando a gente não alcança, né? Então, temos um problema, qual que é a lógica? Bom, então aconteceu uma falha ou eu sempre digo, ou uma falha propriamente dita em um sistema, ou às vezes a gente tem algumas falhas também, que geraram um problema, que geraram uma patologia. Que nem sempre um problema gera uma patologia. Por exemplo, pode ser, exemplo, aqui em casa, a minha vizinha de cima, o registro de água quente do banheiro de cima começou a pingar. E aí claro, né, para uma pessoa que trabalha na área é muito mais fácil, né? Então eu olhei, quando eu vi o gesso um pinguinho amarelo, eu liguei e disse, Fran, tá com algum problema no teu banheiro. No outro dia, eu já chamei o meu encanador e ele veio, olhou, beleza. No outro dia resolveu. Tive que refazer o gesso? Não. Ficou um pinguinho, ele sumiu, entendeu? Então, tinha uma falha, tinha um problema, mas não gerou uma patologia, para mim, né? Então, eu não deixei virar uma patologia. Agora, ficou 2, 3 dias pingando em cima do gesso, obviamente que vai dar uma patologia. Teria que refazer o gesso ou, no mínimo, amassar e lixar e pintar. Então, sabe? Depende também aí do nível de exposição que a gente vai ter em relação ao problema, tá? E aí, o que vocês têm que se questionar? Por que surgiu aquele problema? Então, qual foi o surgimento, o motivo do surgimento? E esse problema, ele sempre ocorre por falha ou ele pode ocorrer devido a alguma outra coisa? Né? Então, às vezes, a gente tem patologias que são relacionadas a falhas, ok. Mas, às vezes, existem patologias que são relacionadas ao mau uso, por exemplo. Contar para vocês uma sensacional da minha mãe, né? Sensacional. Minha mãe, né, chegou aqui, lembrei. Ela veio ficar um final de semana, porque eu fui viajar, ela veio ficar com o Theo. Isso ano passado ainda.
E aí, beleza, né? Aí o chuveiro aqui em casa, ele é um chuveiro de duas saídas, assim. E aí eu disse, tá, beleza, mas eu me esqueci de explicar e tudo mais. E aí aquelas dupla saída, você liga um registro só, porque é muita vazão dentro do encanamento, entendeu? E aí ela ligou água quente, ou seja, abriu todo o registro da água quente do Junker, e aí estava muito quente, ela ligou água fria junto. Gente, explodiu o chuveiro. Aí eu olhei e digo, tá, mas e daí? Dela, não, tava muito quente, eu liguei outra água, eu digo, e eu se diminuir a água quente, nem pensar, né? Imagina a quantidade de vazão de água, 2 encanamentos e 25 entrando água no chuveiro. O chuveiro explodiu, entendeu? De tanta água que tinha dentro do equipamento. Então, não foi uma falha, entendeu? Foi um mau uso, nesse caso, entendeu? Então, são coisas que nem sempre... e aí, às vezes, daí vai também de nós, né? Quando ela me perguntou, dela, eu só liguei o chuveiro. Daí eu disse, me conta de novo como exatamente tu ligou o chuveiro, para eu entender. Aí ela, não, eu fiz assim, daí eu fiz assim. Daí eu disse, tá. Eu disse, então, tu não ligou o chuveiro apropriadamente. Você usou o chuveiro de forma equivocada. Por isso que o chuveiro explodiu. Então, não é um problema do chuveiro, é um problema da pecinha que liga o chuveiro, entendeu? E assim a gente vai. Então, a gente também tem que ter assim, um certo traquejo ali, às vezes não falar para o cliente que ele sim estragou o próprio equipamento, porque não era para ser usado daquele jeito. Acontece, entendeu? Acontece, infelizmente. Então, o conceito e aí os conceitos que eu venho falando para vocês, né? Então, são alguns conceitos sempre vão se relacionar um com os outros. Então, por exemplo, o conceito de durabilidade e desempenho, eles estão conectados. Por quê? Porque uma coisa que perde o desempenho não é durável. Né? Vocês concordam comigo que se uma coisa já não desempenha o seu papel, eu já não posso dizer que ela é durável. Então, está intimamente relacionado, né? A mesma coisa do conceito de vida útil. Então, quando a gente fala de durabilidade, a gente está falando de vida útil. Adianta eu falar sobre um bem que dura 50 anos se eu não posso usar por 50 anos? A vida útil daquele bem é o quanto ele é possível de ser usado nas suas condições. Então, não adianta ele durar, tá lá, por exemplo, beleza, as paredes estão de pé, mas eu posso usar aquela casa? Então, o conceito de durabilidade tem que estar associado a mais coisas. Então, é justamente esse jogo, sabe, de entender o conceito de vida útil, o conceito de desempenho e durabilidade. Os três são conceitos muito parecidos que se interrelacionam entre si, tá? E aí a gente tem ali a relação, né? Então, a durabilidade de cada material que a gente coloca dentro da obra vai influenciar na durabilidade final da obra. Então, cada material, cada componente, até porque, imaginem vocês fazerem uma obra maravilhosa, nossa, linda, maravilhosa. Chegou na hora de botar encanamento, botaram encanamento marca Diabo. Daí durou 2 anos, o encanamento estourou inteiro. O que aconteceu com o resto da casa? A durabilidade. Uma casa sem banheiro funciona? Existe essa lógica? Mantém a qualidade de desempenho se eu não puder usar o banheiro? Não. Então, não adianta. O conceito, ele está relacionado a material, sim, a mão de obra, né? Sim, o que a gente, como a gente faz, a técnica, né? Não a mão de obra em si, mas a técnica construtiva, ao uso, não adianta. É a mesma coisa com carro, né? Se uma pessoa não cuida ou não entende o funcionamento e aí não faz manutenção adequada ou usa de forma inadequada,
o uso está errado. Então, né, não funciona. O entorno tem muita influência. Então, por exemplo, quando a gente trabalha, por exemplo, com qualquer tipo de equipamento metálico perto da maresia, de mar, muda, é o mesmo elemento que aqui em Passo Fundo pode durar 10 anos e no mar vai durar 6 meses, lá em Itajaí, entendeu? Então, assim, o entorno influencia muito nos elementos. E as ações de manutenção. Por quê? Porque existem conceitos e simplesmente etapas, né, que precisam, às vezes, alguns equipamentos ou alguns materiais, eles precisam de mais ou menos ações de manutenção. Exemplo, acho lindo esquadrilha de madeira. Acho lindo. Hoje, eu, Michele, colocaria uma esquadrilha de madeira na minha casa? Não. Porque eu não gosto? Muito pelo contrário. Acho lindo de morrer. Só que hoje eu penso na manutenção. Eu sei que para você ter uma esquadrilha de madeira que vai te durar 50 anos, tu precisa fazer manutenção anual na madeira. Não é a cada 5 anos, é anual na madeira. E aí, eu estou disposta a fazer isso porque é um requisito, né? Então, isso que eu quero dizer, sabe, pessoal? Tudo a gente tem que analisar. Bom, eu quero isso aqui, mas eu vou conseguir manter isso aqui dentro dos parâmetros de qualidade? Exige, né? Exige. Então, não tem. Uma casa, por exemplo, com fachada pintada de tom escuro. Não vai durar a mesma coisa o sistema de pintura. Por quê? Porque o raio solar queima o pigmento da tinta. Então, obviamente que uma tinta com mais pigmento vai sofrer mais que uma tinta com menos pigmento. Então, o cliente tem que entender que se ele quiser, e isso eu falei isso para um cliente meu que a gente está terminando a casa agora, tem uma parte da fachada preta. Falei, olha, tu vai ter que pintar isso aqui a cada 2, 3 anos, no máximo, senão tua casa vai parecer uma casa de 30 anos de idade. Não, mas eu quero. Show de bola. Mas tu tá avisado, entendeu? Então, essa é a nossa função, entender e fazer com que o cliente entenda sobre manutenção também. Por quê? Porque ele não vai ligar para vocês a cada 6 meses. Ele precisa ter essa informação. Como que ele mantém o desempenho tanto do conjunto como das partes, porque daí entra a questão de cada material ser um. Então, a esquadria é de PVC, tem uma manutenção, né? Aí a gente tem a parede, que é de alvenaria pintada, tem outra. Sabe? Esses conceitos são muito importantes que o cliente entenda. E aí existe uma norma para isso, né, gente, que é a norma 5674, que ela é manutenção de edifícios, procedimentos, né? Então, são todos os conjuntos, né, pelo texto da norma mesmo, são conjuntos de atividades a serem realizados para conservar ou recuperar a capacidade funcional da edificação e de suas partes constituintes. Então, é do todo e das partes, tá? Prof, Oi. Essa manutenção, quando ela é feita pela primeira vez, a vida útil dela para a segunda diminui ou mantém a mesma? Ela vai perdendo... Sempre. Vai sendo mais periodicamente, menor o tempo, vai ser a próxima? Sempre. Olhem esse gráfico aqui, ó. Essa partezinha que tá na lupinha aqui. Essa aqui, ó. Quando vocês têm o nível inicial tá aqui, tá? Então, esse aqui é o nível inicial da edificação de desempenho. Ao longo do tempo, ela vai fazendo isso aqui, ó. Ela vai descendo, tá? Aí, quando você vai fazendo essas conservações, tipo, por exemplo, eu vou lá e vou fazer um tapa-trinca na fachada. Eu vou lá e vou limpar a calha. Eu vou lá e eu vou fazer teste de estanqueidade nas minhas tubulações. Então, são coisas pequenas, tá? Manutenções pequenas, que são atividades rotineiras. Tá? Então, normalmente é a operação de limpeza e manutenção básica. Quando a gente faz isso, é como se tivesse aqui nessa lupinha. Ele desce um pouquinho, sobe um pouquinho, desce um pouquinho, sobe um pouquinho. Mas nunca, olhem as linhas aqui, ó, nunca sobe o mesmo que desceu. Então, ele sempre tem uma perdazinha aí que ao longo do tempo
vai gerar uma queda no desempenho, tá? Mas, claro, se eu não tiver ações de conservação, o meu desempenho vai mais rápido lá para o buraco. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Os itens relacionados à conservação, tá? Depois, ao longo do tempo, vai chegar um momento, então, por exemplo, eu tô lá com as minhas esquadrias de madeira, tá? Eu tô fazendo conservação, tô retocando verniz, tô vendo se tem alguma coisa com problema. Vai chegar em um tempo que eu vou ter que reparar. Não vai ter que fazer, que eu vou ter que lixar e pintar. Nesse lixamento, eu vou tirar um pouquinho da madeira, né? Então, já não é mais a mesma espessura original de madeira. Claro, gente, isso é pouca coisa, mas, né, tem uma queda. Então, eu tô fazendo uma reparação, que daí o que acontece, ó? Então, deixa eu pegar outra cor. Eu tava com o meu desempenho assim, né? E aí eu vim e fiz, aqui tá ele, ó. Aí eu vim e fiz uma reparação. Então, ele subiu para cá. E daí ele começa a descer de novo. Aí eu reparei, ele começa a descer de novo. Então, ele nunca chega no nível inicial. Ele sempre vai um pouquinho para baixo. Mas, mesmo assim, ele não fica tão ruim, né? Então, eu preciso fazer reparação. Agora, quando eu estou trabalhando, então, quando eu faço sistemas ou atividades de restauro, aí o restauro é exatamente igual ao conceito que a gente estava falando lá de restauro da arquitetura. É quando eu pego o meu item, então, por exemplo, ele saiu daqui e ele veio até aqui. Quando eu restauro, eu chego exatamente no mesmo nível inicial. E aí ele começa a descer de novo. Aí eu restauro, ele vem no nível inicial. E ele começa a cair de novo. Então, sempre que eu restauro, eu vou restaurar os elementos ou as condições originais da data de lançamento, da construção. E aí existe hoje em dia o item de modernização, que é, por exemplo, vocês vão reformar um banheiro. O banheiro tinha cerâmica nas paredes. Hoje vocês vão colocar porcelanato. Ou seja, é uma melhoria, porque na época que o banheiro foi construído nem existia porcelanato. Entendeu? Então, é uma modernização. Outra coisa que a gente faz bastante é nos elementos, nas partes, né, de segurança. Antigamente, os itens de segurança que a gente tinha nos nossos prédios eram muito baixos. Hoje já não. Hoje a gente tem diversos elementos de segurança, automação, por exemplo, é outra modernização que não existia. Então, quando a gente faz essas modernizações, a nossa edificação ela chega a novos níveis de desempenho. Então, ela fica melhor do que ela era naquele item, tá? Então, é um pouquinho diferente. Normalmente, a modernização se relaciona com coisas que não existiam quando a edificação foi construída e agora existe, tá? Pro, Oi. mas qual que é a diferença ali? Eu entendi do modernizar e restaurar, porque no restaurar tu também não vai trocar algumas coisas? Não, sim, mas a restauração usa o mesmo material. Tipo assim, então, se eu, por exemplo, assim, eu tô restaurando uma parede argamassada, ela sempre vai ficar uma parede argamassada. Agora, se eu sei que aquela parede tem infiltração, eu posso trabalhar com um elemento de textura, por exemplo. Textura projetada para segurar a umidade. Então, são dois conceitos parecidos, tirando o fato de que a modernização melhora a edificação originalmente constituída. Tá. Entendeu? Então, assim, esses são os conceitos, tá? Reparo, restauro, conservação e modernização. São itens diferentes, mas que a gente consegue aí atender, né, os níveis de manutenção nos edifícios. Então, é assim que a gente acaba fazendo. Não sei se vocês lembram, tem um prédio ali perto da IMED, perto de um bar que tem ali pertinho, uma quadra antes ali da gente chegar na IMED, que estava bem, bem, bem feio. É um prédio de 4 pavimentos de esquina, assim, tem uma pizzaria, um bar e daí tem um prédio, eu não sei se vocês vão lembrar. Mas eles reformaram o prédio. Gente, tá irreconhecível. Então, assim, esse é o ponto, sabe? Eles deixaram, e aí é nesse ponto que eu quero chegar. Eles deixaram o prédio chegar em um ponto tão ruim, mas tão ruim, que a gente que entende um pouco mais,
né, imagina o gasto que eles não tiveram para revitalizar a edificação, porque ela estava toda mapeada, todas as paredes externas estavam todas com fissuras mapeadas, estava tudo com bolor já, então as esquadrias de madeira estavam todas podres já, então assim, para que deixar nesse ponto, sabe? Então sempre vai ser mais caro. Hoje uma pintura externa, né, de edificação, tranquilamente você vai gastar 40, 50 mil reais. Tranquilo, assim, ó. Isso falando ali 4 pavimentos. Uma edificação de 7, 8 pavimentos, você gasta quase 100. Se tem pastilha, se tem alguma outra coisa. Então é caro, sabe? Não é uma coisa barata para se deixar acumular e chegar nesse ponto. Então, é isso que eu até trouxe uns gráficos para mostrar para vocês em relação aos custos, tá? Quando a gente fala em vida útil, a gente fala justamente nesse período de tempo em que o componente ou o prédio mantém o desempenho adequado. Então, a vida útil é só enquanto mantém-se o desempenho. Quando a gente baixa o desempenho aquém do esperado, ele já perde esse conceito de vida útil, tá? Então, a gente tem que tomar um pouquinho cuidado. E aí, esse é o gráfico. Quando a gente entra com os custos, existe um ponto em toda manutenção, tá? E que ela vira exponencial. Por quê? Porque chega naquele ponto em que não é mais um problema. É um problema que puxou outro, que puxou outro, que puxou outro. É tipo problema em telhado, sabe? É o problema no telhado, que daí deu problema na estrutura de madeiramento no telhado, que daí deu problema no forro, que daí deu problema na instalação elétrica, que daí desceu e foi para as paredes. Então, assim, tu já criou uma bola de neve. E aí, essa bola de neve, o custo é exponencial. Porque daí já não adianta mais, entendeu? Já não adianta mais tu reparar alguns pontos. Tu tem que reparar a origem e ir descendo. E ir achando todos os problemas que vieram depois e ir relacionando um por um. Então, é claro que esse custo vai subir estratosfericamente falando. Porque a gente está falando de elementos diferentes e custos cumulativos. Quando a gente fala de custos cumulativos dentro da construção civil, vocês sabem, né? Um negócio que puxa o outro, quando tu vê, tu já fez elétrica, hidráulica, parede, tu já fez gesso, tu já fez isso, já fez pintura, e aí tu vai, entendeu? Porque a construção civil, ela na verdade, a gente tem a nossa área, né? A gente tem um conjunto de atividades. E essas atividades, elas têm um cronograma. O que significa o cronograma? Quer dizer que é só porque a gente quis fazer desse jeito? Não, quer dizer que eu não posso pintar parede antes de ter parede. Eu não posso pintar a parede antes de ter feito a parede, feito chapisco, feito reboco, feito massa fina, entendeu? Então, da mesma forma, quando eu vou reparar, eu tenho que reparar tudo isso indo para trás. Então, é muito custo, sabe? É muito custo mesmo. Então, o ideal é que nunca se deixe passar daquele ponto em que se pega mais uma quantidade maior de elementos e sistemas. Aí o custo vai lá para a estratosfera mesmo, tá? Existe um trabalho que ele é muito, muito, muito referenciado. Ele é de 1984, tá, gente? Então, assim, é um trabalho muito antigo, mas que até hoje dá certo. Tipo, os valores dão muito certo. Então, o que ele fala? Ele fala do custo de intervenção em relação ao custo relativo e ao tempo, e à etapa da construção. Então, por exemplo, quando a gente trabalha, né, com a parte aqui de projeto, né, se a gente está trabalhando dentro da etapa de projeto, nós não temos aqui, ó, o nosso custo, ele é 1, porque ele permanece igual, a gente não tirou do papel ainda. Então, a gente tem o custo unitário de projeto, né? Então, beleza, até o momento, tudo que a gente mexe no papel não gera custo. Quando a gente sai do papel, ou seja, a gente entra na execução, e aí a gente tem que tomar uma medida dentro de alteração ou de ajuste dentro da execução, nós temos um aumento de custo, tá? Então, dentro aqui, ó, quanto mais para frente, e aí eu preciso que vocês olhem esse gráfico sempre em 2 dimensões. Quanto mais tempo de execução de obra, né?
E aí, quanto mais a gente tem maior o percentual dessa mexida, né? Maior, aqui, ó, é o custo relativo. Então, a gente chega de 1 a 5 vezes o valor de custo por mexer na etapa de execução. E aí depende, claro, depende muito do que está sendo mexido, né, pessoal? Depende muito além da etapa, depende muito do sistema em si. Quando a gente entra, então, na manutenção preventiva, né, a gente tem aqui, ó, dentro do tempo, vocês percebem que da mesma forma, ó, quanto antes eu tomar a decisão de fazer a manutenção, menor o custo. Sempre vai ter custo para fazer manutenção, né? Vocês vão levar o carro na revisão, vocês pagam a revisão. É a mesma coisa. Então, o custo sempre existe. Mas a diferença é 5 vezes, ou seja, eu posso pagar 5 ou eu posso pagar 25. Então, existe um custo de até 5 vezes em relação à espera de deixar a manutenção lá para o último momento que pode ser feita. Então, esse é o ponto da análise. Se eu faço a manutenção no início, que a gente chama de preventiva, cara, eu vou pagar, porque, né, eu sempre vou pagar a manutenção, mas o meu custo é 5. Se eu deixo para fazer lá no final, quando está quase beirando a corretiva, já vai me custar até 5 vezes esse valor, tá? Então, 25 pontos, digamos assim, nessa escala. E por último, quando a gente entra na manutenção corretiva, aí sim, ó, vocês conseguem ver que quanto mais o tempo passa, exponencial é o valor. Então, aqui ele está linear porque a gente tem o tempo pequenininho, né? Mas quanto mais o tempo passa, o custo, aí ele volta para aquele gráfico original, que é este aqui, ó. O custo faz assim, vai exponencialmente para cima, tá? Então, isso aqui é muito importante mesmo. Tranquilo até o momento? Mas todo mundo só faz alguma coisa quando algo está visível ou atrapalhando de alguma forma. Tu sabe que isso é uma coisa que, exemplo, muitas pessoas não sabem da lei de administração de condomínios. Existe uma parte dessa lei que fala sobre vistoria. E os condomínios, que são empresas, né? Todo condomínio é um CNPJ. Todo condomínio tem que fazer vistoria. Então, é um ponto de que, mais uma vez, as pessoas não sabem. Entende? As pessoas não sabem que elas são obrigadas a fazer. Então, quem aqui já foi síndico de prédio? Ninguém? Eu já. Ai, que inferno. Olha, Deus do céu, é quando a gente vê se mudou para cá. Ai, voto na Michelle, ela é engenheira. Ninguém merece. Nunca mais, eu disse, fuja. E aí, o seguinte, meu povo, o que vocês vão fazer? Vocês vão identificar, tá? E vocês vão falar para as pessoas. Eu presto serviço para 2 administradoras de condomínio aqui em Passo Fundo. E eu falo, digo, olha, o negócio é o seguinte, isso aqui tem responsabilidade civil, isso aqui tem responsabilidade técnica, isso aqui vocês não podem passar. Tem coisas que assim, não sei o quê, vou limpar a calha. Gente, isso é manutenção preventiva, isso é um profissional de manutenções gerais que faz. Mas, quando envolve manutenção predial, tem que ter alguém fazendo essa gestão. E aí, quem que está respondendo por isso? Sabiam que quem faz isso dentro da administradora de condomínio, se não for profissional, pode ser enquadrado como exercício ilegal da profissão? Porque engenheiro que faz isso? Então, vocês, mais uma vez, não deixem as pessoas fazerem as coisas porque elas não sabem, porque a maioria das pessoas não sabem disso. Então, vocês falam, pois é, então, quem que faz manutenção dos condomínios aqui de vocês? Por quê? Porque precisa ter engenheiro para fazer. Você sabia que manutenção é uma atividade exclusiva do profissional licenciado pelo Sistema Confea? Então, você tem um profissional do Sistema CREA Confea na sua folha de pagamento? Se você não tem, tadã, sou eu. Entendeu? Tá aquela música, investe em mim, entendeu? Claro! Profi, deixa eu aproveitar o gancho, então, pedir uma coisa particular. Aqui, no apartamento onde eu moro, tem um acabamento em gesso no chuveiro e tal.
E 2 apartamentos abaixo do meu estavam se queixando que abriu o furo no gesso, que tinha alguma infiltração, enfim, um cano quebrado que estava pingando neles. Uhum. E aí veio um boca aberta aqui em casa achar que sabia fazer o serviço e quebrou meio banheiro para achar o problema. E o problema tá bem na divisa da laje do meu por de cima. Tinha um cano que abastece o vaso sanitário, a bacia sanitária, que estava com algum furo, enfim. Uhum. Tá, eu reparei ali a questão do encanamento, porque estava vazando água, enfim. Mas e agora? De quem que é a responsabilidade de arrumar o meu banheiro e os banheiros de baixo? E se eu consigo passar para o condomínio? É do de cima? É meu? Como é que De quem que é o encanamento com vazamento? É interno do apartamento? é dentro da parede do meu apartamento. Ele, na verdade, é no teto. Fica Sim. bem embaixo da laje do meu por cima. Tá, mas abastece o teu ou o de cima? Todos. Ele vai do primeiro ao último. É uma rede? Isso. Se for coluna, se for problema na coluna, é do condomínio. Se for problema no ramal, é do apartamento que tá o ramal. O ramal, onde é que seria a ligação, no caso? É a parte interna. Tipo assim, o prédio só paga pelos itens que são comuns. Se o vazamento for na coluna geral, que é aquela que abastece o hidrômetro, todo o condomínio paga. Se tá dentro do hidrômetro, ou seja, do hidrômetro para frente, o vazamento é do apartamento em que tá girando o relógio, quem gerou o vazamento. Então, se eu desligo o meu registro, meu hidrômetro, meu registro geral, e o vazamento não para, significa que é do condomínio. Exatamente. Prof, vai ter que depor para mim aí, talvez. Mas daí falamos mais pra frente. Não tem problema. Não tem problema. Isso se chama perícia. Entendeu? Essa Pois é a é, lógica. eu também pensei, andei me informando e parece que o cara que é meio taco e quer passar o problema pros outros, mas certo ao certo, né? Aí que tá. Quem que é teu administrador do condomínio? É uma terceira. Sim, mas existe uma empresa. Isso, existe uma Passa empresa. para administrador de condomínio. Diz assim, ó, o negócio é o seguinte, eu quero a resolução, entendeu? Qual é o conserto, quem vai consertar e de quem que é a culpa? Eles que são obrigados a te auxiliar neste processo. Entendeu? Então tô no caminho certo. Aqui eu não tenho uma boa convivência com o meu condomínio, então Quem que tem? é complicado. Ai, se condomínio fosse bom, a gente não comprava casa, entendeu? Só Por tenho aí, isso para dizer. Não dá, gente, é muita gente em cima um do outro. Deus me livre, entendeu? Quanto antes a gente comprar uma casa, melhor. Deus perdoai. Eu digo, eu moro em apartamento, entendeu? Eu sempre digo assim, adoro meu apartamento, mas de vez em quando eu só queria não encontrar ninguém de manhã cedo, assim, quando eu vou levar o lixo para fora, por exemplo, assim, sabe? Sempre nesses momentos Ia ser muito maravilhosos. antipática. Então, não, pior que não. As pessoas aqui de casa quando acordam. Não dá nem pra gente. Os de casa já sabem que eu sou mal-humorada de manhã. Os que não são de casa tem que mentir, entendeu? Dizer, ai, tudo bom, bom dia. Entendeu? Os pessoal de casa já sabem que até as 9 horas da manhã eu não respondo, entendeu? Mas sempre tem alguém que quer conversar se tu encontra. Daí tu faz o quê? Sabe quando tu bota o celular no ouvido e finge que tá falando no telefone, escutando um áudio, entendeu? E ainda querem pergunta, né, Querem pergunta de casa ainda. Tipo, Claro! olha meu apartamento, tá acontecendo isso, o que tu acha? Pois é. Eu acho que você tem que contratar um engenheiro. Mas vocês sabem que isso vai acontecer com vocês, tá? Teve uma vez que alguém, numa reunião de condomínio, alguma coisa assim, tipo, a Michelle pode dar uma olhada. Eu falei, a Michelle tem um escritório chamado House Engenharia, a gente atende da segunda-feira às 8 da manhã, sexta-feira às 18h30, vocês podem mandar e-mail que a gente manda orçamento. Sim, senão vai Um virar doce, né? condomínio, vai ter que cuidar da vida de todo mundo agora, da casa de todo mundo. Não.
Pra cima de capricorniano, não. Entendeu? Nem É. pensar, entendeu? Nem pensar, como diz o outro. É o que eu falo aqui em casa, a família, tipo, quem é descendente de italiano também não dá para morar em apartamento. É um problema, assim, acústico diferente. Nossa, A gente já minha nasce, mãe, a vou gente já até nasce falar falando, da minha mãe, não Berrando. dá pra morar em apartamento. a gente já nasce falando 2 idiomas, entendeu? O falando e o berrando, entendeu? É bem assim. Mais ou menos aí. Daí não dá certo. Eu sei. Eu aqui em casa eu sou assim, o Guilherme é bem calmo, né? Daí, de repente, daí ele fala devagar, fala baixo. Daí, quando eu vejo, do berrando de novo. E assim a gente vai, entendeu? Daí ele, não, mas amor, eu tô Aqui aqui em do casa teu... é o contrário. Eu tô aqui do teu Eu ladinho. falo baixo. E minha mãe diz, fala mais alto que eu não tô escutando. É que a gente não escuta, entendeu? A gente, é que nem, é certo isso, a gente só escuta os berros, entendeu? Isso aí. Só Já é escuta os treinar berros. um pouco. Exatamente. Ser uma família que já berra, né? Daí você fala baixo e entende. Exatamente, entendeu? A gente não consegue, eu concordo. É triste, é bem triste, mas vou fazer o quê? É da constituição do ser humano, entendeu? E da outra coisa, se me tirarem também a mão, eu já não consigo explicar mais nada, entendeu? Se me amarrarem, eu não consigo falar. Bom, Não fala, isso aí. é bem isso. Eu preciso tipo gritar E e gesticular. parecia que se tu tivesse de máscara, tu não escutava, né? No começo da pandemia, até se acostumar. Mas é bem isso. Ai, gente, o que é essas máscaras? Eu não aguento mais essas máscaras. Meu Deus do céu. Óculos fica uma delícia. Tá louco. Esses dias eu tava de óculos e eu tava de tiara, e daí eu fui botar a máscara. Tá louco, quase amputei as orelhas fora. Daí troquei de ideia, tirei a tiara. Tudo bem, né? Faz parte. Ai, faz parte. Então, assim, para finalizar, eu coloquei aqui para vocês a origem dos problemas de patologia de acordo com a etapa, né, da obra. Isso é um estudo de 2003, então, dentro da origem das patologias agora, tá? Então, a maioria das patologias se relacionam em projeto, e a maioria delas por falha de especificações dentro do projeto. Então, não é que não teve projeto, não, a maioria tem, só que são projetos e que daí, por isso que eu brigo com vocês nas minhas outras disciplinas sobre a questão dos memoriais, porque o povo acha que a planta é suficiente, só que a planta não tem, na sua maioria das vezes, informações sobre materiais. Ela tem a parte gráfica, só que a planta não traz informações sobre equipamentos, materiais e constituições mais específicas. Então, dentro da planta, não está especificado lá que o joelho da saída de água tem que ser com bucha de latão, para não dar vazamento quando a pessoa for trocar a torneira. Entende? Então, assim, são coisas, gente, que eu sei que vocês gostam mais de projetar e de calcular do que de escrever. É normal. Todo engenheiro quase é assim. Só que a gente tem que entender que o projeto ele não vai sozinho. O projeto ele tem que ir completo. E dentro dessa parte tem a parte gráfica, a parte escrita e a parte de cálculo. São 3 documentos que tem que ir juntos para que a gente consiga fazer um bom projeto, tá? Então, por isso que a etapa de projeto é tão grande. É mais pela falha de informação do que a falha do projeto em si. Um erro, por exemplo, de projeto. Aí depois a gente entra em 28% de execução, né? Que daí a gente já tá careca de saber os motivos, que normalmente é falha do procedimento ou da mão de obra, que a gente tem muito problema com as nossas mão de obra em relação à técnica construtiva. 18% materiais, 10% uso e 4% planejamento, tá? E aí eu fui colocando aqui dentro, né, das manifestações também relativos a alguns tipos de problemas que são comuns. Então, você sabe, né? Vocês sabem que instalações hidráulicas são os campeões de índices de pós-venda. E aí o povo me diz assim, mas é tão fácil, o encanador sabe fazer. Dá vontade de dizer, sabe sim. Olha aí, ó. Se soubesse, não tinha quase 40% de índice de reclamação. Porque, olha, não é fácil. Aí, depois, em segundo lugar, vem problemas em parede. O povo tem muito medo de problema em parede. Porque o povo acha que rachadura vai cair.
entendeu? E aí, às vezes a gente vai lá, né, na inocência e diz assim, não, toda a casa mexe. Pronto. Caiu a casa, entendeu? Não dorme mais. Aí o povo não dorme mais, o povo já tá nervoso, estressado, entendeu? Daí tu tenta explicar conceito de recalque, não funciona. É difícil, entendeu? Mas sim, o povo olha muito a parede. A alvenaria assim, é uma coisa que as pessoas analisam muito e tem bastante medo. Então, notam, sabe? Instalação elétrica, o povo só vê quando pega fogo, né? Porque, assim, adoram colocar um T por cima do outro, por cima da régua, por cima do... É normal. Né? Todo mundo querendo ir pro além mais cedo. Os pontos de impermeabilização é muito comum também por causa de infiltrações. Então, é muito comum reclamação, porque daí dá infiltração. Esquadrias, né? A esquadria de madeira é uma esquadria que dá bastante pós-obra, porque ela exige manutenção. Alumínio médio. E aí, problemas de revestimento são um dos últimos lugares aí dos índices de reclamação. Tá? E aí as consequências, né? Vocês vão ter que sempre explicar para as pessoas como que aquele problema vai evoluir. Sabe, tipo, quando tu vai no médico, o médico assim, olha, tu tem que parar de beber, senão você vai ter cirrose, né? Você tem que parar de fumar, senão você vai ter câncer de pulmão. Aqui é a mesma coisa. Você tem que resolver, senão você vai ter isso, isso, isso. A tua casa, né? Vai ter isso, isso, isso. Então, uma situação... A gente tem que explicar para as pessoas. E aí, a terapia, né? Então, como que a gente dá a terapia normalmente para edificação? A gente acha o problema, né? A enfermidade, estuda os sintomas, que daí, no nosso caso, são deformações, mudanças, alterações, fissuras, desagregações. Aí, estuda a edificação, que é o paciente, porque cada edificação tem às vezes tem sistemas construtivos diferentes, e dentro de cada sistema construtivo vocês vão ter problemas comuns diferentes. Então, a alvenaria estrutural é uma coisa que não pode ser analisada da mesma forma que o concreto armado convencional, que não pode ser analisado do mesmo jeito que a parte de steel framing. Então, o paciente em si e as suas constituições têm que ser analisadas em histórico por vocês. E para fazer o diagnóstico, vocês vão analisar o histórico. Então, vocês vão fazer as análises que a gente vai estudar ao longo desse semestre agora, a parte de diagnóstico, e vão apresentar um prognóstico, que pode ser tanto pessimista como otimista. Se for pessimista, vocês vão trabalhar com um diagnóstico de demolição ou de demolição parcial ou completa. E se for otimista, é uma terapia, ou seja, ou vocês vão fazer restauro, ou vocês vão fazer reparo, ou vocês vão fazer reforço, ou vocês vão fazer manutenção. Tá? Então, basicamente é isso. Por isso que eu falei para vocês que é muito parecido com a nossa... a parte, né, de patologia é muito parecido com medicina, porque segue exatamente os mesmos passos, só que os pacientes são diferentes, né? E aí, dentro do diagnóstico, vocês vão trabalhar com inspeções. Então, a gente vai ter uma aula só com vistoria, né? Só sobre vistoria do paciente, basicamente. Recolhimento de dados e informações, como que vocês vão tabelar esses valores, como que vocês vão guardar esses dados e o que vocês têm que analisar. Histórico é muito importante, e aí, assim, ó, é nessa hora que a gente tem que falar com o síndico, com o zelador, com o morador mais antigo, que são as pessoas que conhecem e que já viram coisas acontecer há mais tempo naquela edificação. Se precisar fazer ensaios e análises para saber se vocês têm razão ou não. Então, às vezes a gente faz provas de carga, às vezes a gente faz ensaios de arrancamento, depende do tipo da patologia, né, gente? E aí nós temos aí duas situações. Ou a gente reabilita, ou seja, conserta, né, a edificação, ou reforça a edificação também. Então, se a gente pode só consertar, a gente só conserta. Se a gente precisa reforçar, a gente reforça, tá? E aí, a metodologia de análise, né, dos problemas é basicamente essa. É a gente pegar o problema,
fazer o levantamento de subsídios, que é a pesquisa, dar o diagnóstico e dar a definição de conduta ou prognóstico. Vocês podem chamar do jeito que vocês quiserem. Então, esse é o processo, né, da construção dos laudos. Essa metodologia é a metodologia de Lichten, tá? Ela é a mais bem aceita no Brasil, tanto pelos nossos juristas, né, os nossos juízes, como pela parte acadêmica de engenharia também. E ela segue esses 4 parâmetros de atribuição, então, que vocês vão andar em sequência. Patologia, problema, né? Levantamento de subsídios, que é basicamente a investigação. Diagnóstico, que é dizer qual é o problema. E prognóstico, que é dar a solução. Qual vai ser a solução de vocês para aquele problema. Tá? Dúvidas, enquanto eu vou abrindo aqui a chamada? Sem dúvidas. Sem dúvidas? Então tá bom, que bom. Prof, vai ter assessoramento depois? Desculpa, falhou teu áudio. Eu não sei se é a minha internet. Eu acho que é a minha, prof. Eu pedi se vai ter assessoramento depois. Sim, sem problema. Quem quiser assessorar, bote o seu nome no chat. Que daí eu já vou chamando. Eu só vou abrir aqui a chamada rapidinho. Rapidinho, se a minha internet ajudar, né? Bom, a gente tem que falar daí o que a gente vai fazer do trabalho lá, aquele lá. Quem já quiser me dar o tema... Assessoramento, né, Pro? Deixa eu só... Seria o assessoramento falar sobre o trabalho. E isso aí, quem já quiser me dar eu faço a chamada, e quem já quiser me dar o tema, o seu tema, eu só abro a planilha que eu já vou colocando. Pode Eu ser. já tenho o tema, prof. Sim, eu já abro a planilha, daí eu já coloco lá também. Pera aí, deixa eu só pegar aqui, marcar geminadas e compartilhar com vocês a tela. Um segundinho. Aqui e aqui. Abimael? Eu? Alexandre? Aqui? Alisson? Eu. Ana? Eu. André? Aqui. Aniele? Eu. Christopher? Eu. Fabrício? Aqui. Guilherme? Eu. Gustavo? Aqui. Iago? Eu. João? Eu. Laís? Aqui. Luiz? Aqui. Luísa? Aqui, Pro. Magliane? Aqui, prof. Milene? Presente. Patrick Batista? Aqui, prof. Patrick Silveira? Aqui. Rafael? Rafael Kaiser primeiro? Não? Rafael Wolff? Presente. E Rafael Grossi? Presente, prof. Sabrina? Eu, Pro. Chayane? Desculpa, Chayane falou? Aqui, professor. É que às vezes vocês ligam o microfone e aí estão no meio da frase já, daí eu não escuto, entendeu? Não tem problema. Thiago? Aqui, prof. Tobias? Aqui, prof. E Vitor? Tô aqui, prof. Beleza. Então, só o Rafael Kaiser que não veio hoje. Deixa eu salvar. Daí eu já vou abrir a outra planilha. Luísa, pode ser sim. Deixa eu já anotar vocês. Espera aí. Beleza, então, Pro.
Tá, eu recebi durante a semana, aí o André já tinha me mandado o e-mail sobre o tema dele, que era de alvenaria. Eu vou compartilhar aqui com vocês, então, e daí eu já vou colocando, se vocês puderem, quem quiser ir me falando, os grupos. Prof. Oi. Aniele. Peraí. Um segundinho que deixa eu só anotar aqui. Grupo e o tema. Senão já vai dar confusão aqui. Tá. Luísa e Gustavo. Tintas. Beleza. Mas, Magliane, tu... Sim, prof. Eu vou fazer sobre piso vinílico. Eu falei contigo até, né? E a gente ia fazer vinílico também. Eu ia falar agora porque a gente ia fazer vinílico. Então faz assim, um grupo faz clicado e o outro faz colado. Pode ser, então a gente fica Mas com... eu tenho outro assunto também. Eu tinha 2 assuntos, então pode ser o outro. Vocês que mandam, porque vinílico tem clicado e tem colado. Então tem 2 temas, digamos assim, também. A gente fica com o clicado pro daí. A Sabrina, a Aniele e a Ana Carolina. Prof, eu vou trocar de assunto, então. Tá. Pra mim é melhor. Tá. Tu tem dupla, Magli? Eu vou fazer sozinha, prof. Tá. Qual que é o tema? Tipos de piscina. Piscina. Ok. Quem mais? Prof, Oi. eu e a Laís, nós queremos fazer sobre teleshingle. Shingle. Adoro teleshingle. Tô fazendo uma reforma com teleshingle. Gente, eu quase infarto. Tá ficando linda. Ai, quase infarto. Toda vez eu fico que nem uma idiota olhando aquele telhado, entendeu? Sim. Quem mais? Anne, tu tinha me mandado ali mensagem. Quer falar o teu? Não, eu tô junto com a Sabrina. Ah, bom. A Sabrina, Anne e a Ana. Carolina. Ana Carolina Basso. Tá. Quem mais? Mais alguém? Quer dar o tema e o grupo? Vou pausar a gravação,